bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. No início deste ano, um grande número de mortes em um presídio brasileiro chamou a atenção para uma discussão esquecida, mas extremamente importante: o sistema penitenciário brasileiro. Qual é o grande problema desse sistema e as possíveis soluções? Hoje o nosso programa debate exatamente esse assunto. Para falar sobre isso, já estão aqui no estúdio dois professores da Faculdade de Direito aqui da PUC Campinas, o professor Aleida Costa, que é advogado criminalista e professor da Faculdade de Direito, e também o professor José Henrique Rodrigues Torres, que além de professor também é juiz da primeira vara do júri aqui de Campinas. Professor Torres, professora Aleida, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Para começar a nossa discussão, claro, esse é um assunto árido e muito denso, mas na opinião dos senhores, por que o sistema prisional brasileiro é tão problemático e tão complicado? Professora Aleida, por favor. Bem, como todo serviço público, no Brasil nós temos um problema de verbas, escassez de verbas e também de gestão. Adicionaria aí mais um fator, que é uma das marcas da pena da prisão desde o seu nascimento nos moldes que nós conhecemos hoje, que remonta ali final do século XVI, a invisibilidade, né? Então, esses problemas de gestão e de falta de verbas não sendo debatidos, discutidos e mostrados, eles acabam se potencializando, ou melhor dizendo, potencializando os problemas dentro do cárcere, que nós conhecemos, e o pior deles, aquele que acaba influenciando nos outros, a superlotação. Professor Torres, a sua opinião? Você disse muito bem quando afirmou que essa questão penitenciária está adormecida e agora veio à baila com esses problemas ocorridos ultimamente. Na verdade, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que a nossa Constituição de 1824, a Constituição do Império, já tinha preocupação com essa questão penitenciária e afirmava expressamente que as prisões no Brasil tinham que ser seguras e limpas. Ora, dali para cá, e sempre, houve um seríssimo problema no sistema penitenciário brasileiro. Portanto, nós não estamos vivendo hoje uma crise no sistema penitenciário brasileiro. Houve apenas alguns episódios que desvelaram essa crise, essa situação absurda que o Brasil enfrenta há muitos e muitos anos sem qualquer solução. E essa problemática toda advém basicamente, eu vou falar de uma maneira muito simples, depois nós podemos aprofundar a reflexão sobre isso, mas dois enfoques básicos. Primeiro, a questão intrassistêmica. Quer dizer, o problema todo do sistema penal, do sistema prisional, e isso demandaria uma análise mais profunda e nós podemos fazer no nosso dia de hoje. Mas nós também precisamos nos lembrar que existe também um enfoque que tem que ser dado, que é fora do sistema penal, que é um enfoque muito mais amplo, que é a grande causa de toda essa problemática penal, sistêmica, que nós temos que enfrentar, que é a questão da desigualdade social, da injustiça social, da carência de políticas públicas com relação ao ser humano. O Milton Santos, nosso grande Milton Santos, já afirmava que não haverá paz enquanto não houver justiça social. Esse é o nosso grande desafio, e um desafio que está ligado à questão penitenciária e ao sistema penal. É cumprir a nossa Constituição Federal quando ela afirma que nós temos que erradicar a miséria e diminuir as desigualdades sociais. Essas questões não podem ser tratadas de forma fragmentada. Elas estão vinculadas e têm que ser tratadas ao mesmo tempo para que nós possamos entender como acontecem as coisas. Professor Torres, você falou que essa questão realmente estava adormecida, como eu também falei no início do programa, e que só veio à tona devido aos acontecimentos recentes. A nossa equipe preparou uma espécie de resumo para você entender um pouco melhor como que esse problema chegou exatamente a esse ponto. Acompanhe agora com a gente. Rebeliões e mortes coletivas em presídios despertaram o país para a discussão sobre o sistema carcerário brasileiro. Do início do ano até agora, mais de 130 detentos foram mortos em unidades prisionais nos estados do Amazonas, Paraíba, Roraima, Alagoas, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte. As mortes são resultados de rebeliões e conflitos entre facções criminosas rivais, abrigadas dentro dos mesmos centros de detenção. Apesar da crise recente, o problema do sistema penitenciário no Brasil é antigo. O número de presos aumentou mais de 500% em 20 anos.
Em 2014, a população carcerária já passava de 600 mil pessoas, colocando o país em 4º lugar no ranking mundial de detentos. O déficit de vagas ultrapassa 200 mil e a taxa de reincidência é de 70%. Um problema urgente, mas sem soluções a curto prazo. Professor Darley, a gente viu aí na reportagem, lógico, é só um resumo de um problema bem complexo, mas o que a gente sabe, principalmente a respeito desses casos deste ano, que uma das grandes motivações foi uma briga entre facções rivais que se instalam dentro de um mesmo presídio. Essa situação de facções aparentemente tomando o poder dentro de presídios, isso é um sinal de que o Estado não tem mais o controle da situação? Sem dúvida. É um sinal. Agora, se me permite, Malu, gostaria de voltar um pouco no tempo e pegar um gancho no que o professor Torres falou e até na sua primeira pergunta. Nós estamos debatendo hoje o sistema carcerário. Se nós voltarmos no tempo, quando o sistema carcerário brasileiro foi debatido? Após o massacre do Carandiru, em 1992, após a chamada mega rebelião, que foi o primeiro sinal de força de uma organização criminosa intramuralhas, no caso o PCC, aqui em São Paulo, num domingo, 29 presídios de um total de 32 do Estado se rebelaram ao mesmo tempo. 2006, ataques externos promovidos por essa organização criminosa contra a sociedade, deixando um saldo de 41 agentes públicos mortos, e parando a cidade de São Paulo durante alguns dias. Então, o assunto vem à tona sempre que nós temos essas questões. Hoje, nós discutimos, por conta desse início de ano trágico, mais de uma centena de mortos, numa briga entre facções, que iniciou-se lá no norte, acabou se propagando pelo Brasil, em que eles disputam, na verdade, o controle do tráfico de drogas. Esse é o motivo. Se você analisar os fatos logo após as mortes, o Estado não conseguia entrar nos presídios. Demorou 4, 5 dias, requisição de ajuda do governo federal para entrar. Por que ele não conseguia entrar? Porque os presos, de fato, tomaram conta. Então, sim, o Estado perdeu o controle de suas prisões para facções criminosas. E, professor Torres, de que forma que o Estado conseguiria, ou a gente pode falar se isso é possível, reaver esse controle e realmente dominar, de certa forma, o sistema prisional? Se não houver uma mudança totalmente de mentalidade e de tratamento dessa questão criminal no Brasil, não há solução, a não ser medidas paliativas que têm sido tomadas. Por exemplo, o ano passado morreram nos presídios brasileiros por mortes causadas pelas lutas internas, pelas beligerâncias internas nos presídios, 372 presos. Isso são dados oficiais do sistema penitenciário. Ora, dizer que a morte desses 100 e tantos presos, agora no início do ano, demonstra que o problema está catastrófico, isso não é verdade. Isso mostra que houve um episódio muito concentrado, mas que essas mortes já ocorreram em número muito significativo o ano passado. E ninguém disse nada, porque as mortes vão ocorrendo de forma fragmentada ao longo do ano e vai sendo muitas vezes serão escondidas ou não são faladas, não são divulgadas. Isso, entre aspas, não preocupa a sociedade. Quando acontece um episódio como esse, aí as autoridades são chamadas a dar uma satisfação. E aí vem polícia, sistema penitenciário, Guarda Nacional, Exército envolvido para buscar uma solução. Vamos passar o tempo, 1, 2, 3 meses, pronto, as coisas voltam à sua normalidade, ao seu pseudo-controle e nós continuaremos até a próxima crise. Portanto, não há necessidade de medidas pontuais, há uma necessidade de uma mudança estrutural completa e principalmente de uma mentalidade, essa mentalidade da criminalização excessiva, do aprisionamento excessivo. Se nós não mudarmos isso, qualquer medida será paliativa. E, aliás, nós precisamos aprender a ouvir também aqueles que entendem, que estão debruçados, estudando esse assunto. A ONU formou uma comissão no seu escritório especializado em estudo de drogas e criminalidade, estabeleceu um padrão de regras para serem seguidas pelas penitenciárias do mundo, porque esse é um problema não é só do Brasil, é um problema que está se espalhando em toda a América Latina e na Europa também. A ONU estabeleceu um padrão
No Brasil, houve um padrão de condutas a serem tomadas. No Brasil, a Comissão Nacional que estuda esses problemas dentro do Ministério da Justiça estabeleceu uma resolução estabelecendo todos os procedimentos que devem ser seguidos. Nada, absolutamente nada foi feito. Nenhum comportamento foi tomado. E agora nós vemos lançado um plano de segurança nacional que ignora totalmente todas essas medidas sugeridas. Portanto, o Estado, além de não tomar providências, de descuidar totalmente com as políticas públicas, a promoção da humanidade, promoção dos direitos humanos, não cuida do sistema penitenciário diretamente e ignora aqueles que fazem alguma coisa em prol disso. Portanto, ou nós revertemos esse estado de coisas, ou nós não vamos ter solução. E, professora Eli, o professor Torres falou da mudança da mentalidade. Obviamente, essa mentalidade engloba toda a sociedade. E quando se fala em sistema prisional, o que a gente encontra é uma barreira muito forte de diálogo com a sociedade, porque muitas vezes as pessoas já foram vítimas de algum tipo de violência e não têm a menor empatia com o assunto. Muitas pessoas até acabam desrespeitando alguns direitos, achando que a pessoa que cometeu algum crime merece essa situação degradante, uma situação degradante de presídios que não tem a menor infraestrutura. Essa falta de empatia da sociedade, do público em geral com esse assunto, a gente pode dizer que é um fator ainda mais prejudicial para chegar numa solução desse problema? Sem dúvida, Malu. No começo da minha fala, eu comparei o sistema prisional com outros serviços públicos. Então, nós temos mazelas na saúde, na educação, na segurança. A imprensa cobre, de certa forma, isso mobiliza a sociedade também cobra melhorias, que vêm num ritmo muito mais lento daquilo que seria necessário, mas vem. Não é? No sistema prisional, e eu também me referi à invisibilidade, isso não ocorre. Por quê? De fato, a sociedade ela é atingida pelos ataques aos bens jurídicos, né? Pelos crimes. Existe aquela velha máxima, nós não ignoramos, bandido bom é bandido morto. Só que a sociedade, ela está errando. Por quê? Ela é a grande vítima de um sistema prisional falido. Na matéria exibida há pouco, nós vimos o índice de reincidência no nosso país é de 70%. Estou explicando melhor para o nosso ouvinte. O que significa isso? De cada 10 indivíduos que saírem, que deixarem a prisão porque cumpriram a sua pena, 7 vão voltar porque cometeram um novo crime. Então você tem um número de aprisionamentos, de prisões aumentando. Por quê? Porque você tem novas pessoas entrando no crime, muito por problemas sociais, o professor Torres lembrou, né? E outras que fazem uma espécie de círculo vicioso. A polícia prende, o judiciário julga, o sistema carcerário cumpre a pena. Então você tem uma população cíclica e outra entrando. Só aumenta. Essa reincidência torna, num curto prazo, a sociedade mais insegura. E a sociedade é vítima de crimes perpetrados hoje dentro do sistema prisional, comandado por facções criminosas. O golpe do falso sequestro. Ele é orquestrado de dentro de presídios. Agora, ignorar o problema. Não, isso não me interessa, bandido bom é bandido morto, me roubaram, eu não estou nem aí. Lançar sementes para um futuro problemático para quem? Para os seus filhos, para os seus netos. É preciso. Nós não temos penas de prisão perpétua. Um dia esses homens vão sair. Em 2008, nós tivemos a CPI do sistema carcerário. Ela surgiu por conta dos ataques em São Paulo em 2006. Em um presídio, eu não me lembro exatamente o estado do Nordeste, o deputado da CPI passava e um preso chamou. E ele disse para o deputado o seguinte, falou, deputado, hoje eu estou contido, amanhã estarei contigo. Então, esse é o risco para a sociedade, ignorar os problemas que acontecem dentro do sistema prisional. E, professor Torres, durante a sua fala um pouquinho antes, você falou a respeito da criminalização excessiva. Quando se fala em reforma no sistema prisional, um ponto também que sempre é abordado é a questão do tráfico de drogas e também da descriminalização das drogas como uma das soluções para evitar, inclusive, a superlotação dos presídios. Esse ponto, no ponto de vista de muitas pessoas, também seria uma solução, mas também seria um problema. Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Não apenas devemos questionar a questão da descriminalização das drogas, nós devemos questionar todo o sistema de criminalização.
adequá-lo às suas reais necessidades. É induvidoso, inquestionável, e nós estamos reconhecendo isso, e o mundo está reconhecendo isso, a grande maioria dos países está reconhecendo isso, que há uma necessidade de rever a criminalização como um projeto de controle social adequado. Porque as pessoas precisam entender o que é criminalização. Nós precisamos entender que nós não vamos resolver todos os problemas sociais criminalizando as condutas. De alguma forma, as pessoas, de uma maneira geral, acabam acreditando que o Brasil é o país da impunidade. Portanto, nós precisamos punição, portanto, nós precisamos criminalizar, precisamos tornar crime as condutas, colocar as pessoas nas prisões para resolver os nossos problemas. Isso é uma falácia, isso não é a verdade. Aliás, não existe nenhuma comprovação empírica, científica que demonstre isso, ao contrário, o que tem sido demonstrado é exatamente o contrário. Então nós precisamos enfrentar essa mentalidade, em primeiro lugar, da criminalização. Eu acredito piamente que essa questão da criminalização das drogas é um problema seríssimo e nós deveríamos já estar enfrentando como o mundo está enfrentando há muito tempo. Mas, repito, é a criminalização de uma forma geral. Nós não somos o país da impunidade. O vídeo que nós vimos há pouco tempo mostrou centenas de milhares de presos no Brasil. A terceira população carcerária do Brasil, considerando-se preso por 100 mil habitantes. E a quarta população carcerária no mundo em números absolutos de presos. Ora, isso não pode ser chamado de impunidade. É verdade que é uma punibilidade seletiva. Não tenho dúvida nenhuma, e os dados mostram isso. A grande maioria, a quase totalidade desses centenas de milhares de presos e presas no Brasil são pobres, jovens e negros. Portanto, a criminalização acaba atingindo exatamente esse setor da sociedade num terrível sistema de controle social da pobreza e de todos aqueles que têm que ser excluídos, separados da sociedade. As classes dominantes, as classes hegemônicas, até Freud dizia isso, né? Arrumam uma maneira de excluir aqueles que são diferentes, aqueles que de alguma forma prejudicam os interesses dessa classe dominante. Então nós temos que rever esse processo de criminalização. E mesmo naquilo que seja mantida a criminalização, temos que rever o processo de penalização e não acreditar mais na prisão simplesmente como uma solução. Mas isso é fruto do dia a dia, das escolas, dos debates, da TV, da mídia de uma forma geral. Nós temos que discutir isso. Nós temos que parar de pensar nas soluções sociais simplesmente pelo sistema prisional. Nós temos outras soluções, temos que buscar outras soluções no sistema de políticas públicas, no sistema educacional, no sistema de saúde, no sistema de distribuição de riquezas. Nós temos que pensar em acabar com a desigualdade social, nos sistemas de controle de outras formas que não no sistema penal. Enquanto nós acreditarmos no sistema penal como a solução, não haverá solução. E se me permite, Malu, complementando, após a crise econômica de 2008, dos 4 grandes países encarceradores do mundo, que são, pela ordem, Estados Unidos, China, nós estamos prestes a tomar esse terceiro e desonroso lugar da Rússia e Brasil. Né? Dos 4, o único que apresentou um aumento pós-2008 de encarceramento na ordem de 33% foi o Brasil. Estados Unidos reduziu em 9%, a China em 8%, a Rússia, bem mais ambiciosa, 25%. Né? E se diminui como? Através de várias estratégias. A lei, ela disponibiliza outras punições que não são a prisão. Porque você tem crimes e crimes. Então você não pode tratar da mesma forma um indivíduo que pega uma arma e aborda a sua vítima no trânsito e se torna senhor da vida da vítima. Né? É ele que vai decidir se ela vai continuar vivendo ou não. Com um indivíduo que entra num supermercado e furta ali uma garrafa de bebida. São crimes, são atitudes antissociais, sem dúvida nenhuma. Merecem a atenção do Estado, sem dúvida nenhuma. Mas há uma grande diferença entre a gravidade dos crimes. Seria o caso de se pensar na utilização de outras medidas previstas na legislação, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica, né, esvaziando os presídios.
e inclusive diminuindo o custo, porque um preso, ele custa para a sociedade brasileira algo em torno de R$ 2.500 por mês hoje, né? Diminuindo o gasto com esse tipo de preso, né? Então, são soluções possíveis também. E você tem toda a razão, Arley, mas nós precisamos lembrar também, e as pessoas precisam saber disso, que nós temos duas formas de prisão, basicamente. A prisão definitiva e a prisão preventiva, a prisão provisória. Então, o problema tem que ser enfrentado sobre esses dois enfoques, se nós queremos enfrentar a questão da prisionalização, né? Primeiro vamos enfrentar a questão social, desigualdade social. Depois vamos enfrentar a questão da criminalização, o que é crime, o que não é crime. E depois, a prisionalização. Então, a prisionalização preventiva. O que é a prisionalização preventiva? E, aliás, é relevante? Sim, é relevante porque dessas centenas de milhares de presos no Brasil, 38%, ou seja, quase 40% dos presos e das presas hoje no Brasil são provisórios. E o que significa? Estão presos sem terem sido julgados. Não há decisão judicial sobre isso. Então, isso é um seríssimo problema. Então, nós temos que rever esse sistema de aprisionamento preventivo. Então, aí nós temos que enfrentar uma mentalidade. Quando é necessário mandar alguém para a prisão preventivamente, se nós devemos considerar essas pessoas presumidamente inocentes. Ou seja, devemos ter motivos muito relevantes. E o nosso sistema hoje dá alternativas, oferece sistemas de medidas cautelares que podem perfeitamente substituir essa prisão preventiva e interferir na diminuição desse sistema carcerário. É possível? É possível. Precisamos mudar a mentalidade. Precisamos mudar a mentalidade, inclusive, do sistema de justiça, para que para que os juízes, nós passemos a aplicar cada vez menos as prisões preventivas. Esse é um ponto. E o segundo ponto, como o Arley estava dizendo, é a questão da prisão definitiva. Condenar um sujeito à pena de prisão. Quando? Quando essencialmente necessário. Quando não houver outra alternativa de apenamento. Existe possibilidade? Existem. Nós temos que lançar mão desses outros instrumentos. Ou seja, nós devemos deixar o sistema de criminalização como última alternativa, como última ratio, e nós devemos deixar o sistema de prisionalização também como última ratio, como última alternativa. A gente já está quase chegando ao final do nosso programa. Claro, esse é um tema super denso, dá para conversar muito mais sobre esse assunto. Mas antes de encerrar, só tocando no último ponto que a gente ainda não conversou durante esse nosso diálogo, que é a questão dos presídios privatizados, que também é um ponto que vem sendo discutido, principalmente este ano, depois dos acontecimentos mais recentes. Professor Arley, esses presídios, esse sistema, ele pode ser uma solução ou ele, na verdade, é mais um problema? Olha, em dezembro de 2015, segundo o relatório do DEPEN, Departamento Penitenciário Brasileiro, 3% das unidades prisionais do país, elas estavam, de alguma forma, com a iniciativa privada, seja terceirizado, parceria público-privada. E a experiência ela não se mostrou naquele momento positiva, né? A pastoral carcerária, que desenvolve um trabalho significativamente bom com relação ao monitoramento da situação dos presos, ela apontou que a relação custo-benefício da privatização daquelas unidades é ruim para o Estado brasileiro, porque o preso lá custa mais caro do que na iniciativa pública, sem que isso retorne numa melhoria da situação do preso, né? Os agentes carcerários substituídos por outros profissionais não preparados com salário menor. E um interesse muito grande nos gestores que recebem por cabeça em dificultar a possibilidade do preso deixar ele progredir de regime, por exemplo. Por quê? O cumprimento da pena, ele se dá escalonado. Então ele pode começar no regime fechado, se o indivíduo tiver ali cumprir requisitos subjetivos, mas relacionados a uma boa conduta e também o requisito objetivo, que é com relação ao tempo de cumprimento da pena, ele muda para um estágio melhor, regime semiaberto, onde, por exemplo, ele pode trabalhar de dia e ficar preso apenas à noite, né? Nessas experiências em curso, não se observava esse movimento.
há um interesse em manter o indivíduo preso para se receber mais. Sem contar que os problemas do início do ano começaram numa unidade privatizada. Né? Com certeza. Tá certo. Professora Lei, professor Torres, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Claro, é um tema árido, mas a discussão sempre é muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Ponto de Encontro. Essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até a semana que vem. Tchau, tchau! Fique por dentro de tudo que acontece na PUC Campinas. Acesse notícias, eventos e pesquisas. No site da TV PUC, dentro do portal da universidade, você confere as novidades e o dia a dia do mundo acadêmico. Olá, está no ar o Fique Ligado. Essa é a vida de alguns universitários nos dias de hoje. A fim de motivar e incentivar o aprendizado e a integração. Eles são capazes de multiplicar o tempo em favor do voluntariado. Na correria do dia a dia, não temos tempo de reparar que no meio da cidade de Pedras existe a natureza. É da recuperação do meio ambiente que elas tiram o sustento de suas famílias. Tudo que é importante para você está aqui. Informe-se e conecte-se com a gente. É a TV PUC Campinas levando a nossa universidade para mais perto de você.